A graça e a paz do Senhor sejam convosco, os amados irmãos. Em nome de Jesus, Pai, oro a Ti neste momento, junto com os meus irmãos aqui que estão assistindo esse vídeo, Pai. Que o Senhor venha manifestar, ministrar nos nossos corações a palavra do Senhor e que essa venha nos trazer sabedoria e entendimento, Pai. Em nome de Jesus, eu gostaria de ler uma passagem aqui com os irmãos, que está no livro de Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 24, que nos diz o seguinte: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque todo aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Essa é a palavra que eu tenho para ministrar hoje, para falar sobre com os irmãos, porque algo que Deus tem movido no meu coração, que a gente não entende, a gente que às vezes tem uma fala evangélica, né? A gente que às vezes tem um costume evangélico ali, escuta alguns termos, e a gente escuta muito no meio evangélico a expressão assim: uma alma vale mais que o mundo inteiro. E meditando nessa palavra, tentando entender, tentando buscar uma base bíblica para isso, eu me deparei com o seguinte aspecto. Hoje a gente tem visto muitas ministrações, muitas pregações, que alguns até estão apelidando de uma teoria da prosperidade emocional, onde trazem a ideia de que o ser humano ele é valioso para Deus, de que o ser humano, mesmo com seus defeitos, mesmo com as suas falhas, ele é muito querido, muito amado, ele merece todas as coisas, porque Deus o amou de tal forma. Mas, na verdade, o que tem por trás ali, a base bíblica que a gente realmente tem, é que o ser humano não é bom. O ser humano não vale nada, o ser humano é desprezível. Mas, em contrapartida, então, o que Deus fala aqui que é precioso? O que Deus nos diz que Ele realmente quer salvar? O que Deus diz que Ele quer fazer? Antes de chegar nesse entendimento, a gente tem que primeiro caminhar e entender o seguinte: todos nós somos realmente filhos de Deus, todos nós fomos manifestados nessa terra como filhos de Deus. A palavra do Senhor nos conta lá que Jesus, ele foi batizado aos 30 anos de idade, que foi quando o ministério dele realmente se tornou funcional. Ele sempre foi, digamos assim, filho de Deus, mas o ministério dele se tornou funcional, o ministério dele veio à tona. A palavra do Senhor conta que a partir dos 30 anos de idade dele, que foi quando ele fez aquele rito ali de entrar no Rio de Jordão, pedir que fosse batizado por João Batista, e a gente vê que quando ele passa por aquele rito, o Espírito Santo vem sobre ele e testifica ali que ele realmente era o Filho de Deus, e João Batista reconhece aquilo quando tem aquela visão. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A gente só se torna filho de Deus depois que a gente é batizado? Deus só reconhece a gente como filho quando a gente passa pelo batismo das águas? Aí a gente vai deparar com um texto que confronta isso, ou que traz um melhor entendimento, melhor dito, sobre isso, quando Paulo pergunta a um povo de uma certa igreja ali no que eles haviam sido batizados. E aí aquele povo relata ali que eles foram batizados somente nas águas. E aí Paulo pergunta para eles: mas vocês não foram batizados no Espírito Santo? E aí eles dizem: não, nós nem ouvimos falar de que existe o Espírito Santo. Então Paulo impõe sobre eles as mãos e aí eles são batizados ali no Espírito Santo. Então eu preciso entender isso, eu preciso compreender que eu me torno filho de Deus quando o Espírito Santo ele passa a habitar em mim. E é essa a preciosidade que Deus busca na gente. Deus não está preocupado em salvar o humano. Deus não está preocupado com o que eu aqui conquistei, o meu capital, o que a minha vida representa, se eu tenho os olhos pretos ou azuis, se eu tenho cabelo bom ou ruim. Deus não está preocupado com essas características humanas, por mais que ele, quando ele criou cada um de nós, ele pensou em cada mínimo detalhe. Ele fez uma pessoa ali
com a pele mais escura, outra pessoa com a pele mais clara, uma pessoa com sardas, outra pessoa com bigode, uma sem bigode, enfim, fez cada um ali com características muito, muito específicas, tanto que não existe, por mais que existam gêmeos que são muito parecidos, não existem dois seres humanos exatamente idênticos, né? A ciência comprova isso. Mas o fato é que Deus não estava preocupado com o humano, porque se a gente fosse olhar o humano é ruim. O humano é corrupto, corrompível. O único humano, digamos assim, que veio ao mundo. Não vou entrar no paralelo de Jesus, mas de humanos, né? O único humano que realmente veio ao mundo e que era a matriz, vamos colocar assim, o que não foi contaminado foi Adão. Mas logo depois do processo ali de confecção de Adão, a gente vê que ele foi contaminado. Então, se você pega a matriz, que é Adão, e todos os demais ali, a série que vem após a matriz, foi produzida com base naquela matriz, e aquela matriz já havia sido corrompida, então a gente não vai ter nada de bom depois daquela matriz ali. É como se eu construísse uma empresa ali, criasse um processo de fabricação ali, todo certinho, todo bem alinhado, bem ajustado, mas aí entra um novo gerente, muda aquele processo ali, tudo que foi feito a partir daquele processo daquele novo gerente, não está mais de acordo com o processo inicial. Então, torno a frisar, vamos voltar aqui para o que é o conteúdo desse vídeo. O que Deus realmente está preocupado em salvar? O que é realmente importante para Deus? É a nossa alma. Por que a nossa alma, que é o que vale todas as coisas, por que a nossa alma que é algo preciosa para Deus? Porque a nossa alma é um fragmento de Deus que habita em nós. Quando o Espírito Santo entra na nossa vida, o Espírito Santo não entra para relacionar com a nossa carne. Ninguém é possuído pelo Espírito Santo e começa a fazer um monte de coisa igual uma marionete. Acaso sim que o Espírito Santo, por alguma situação ali, ele conduz uma pessoa numa situação onde o corpo físico dela não resistiria. Enfim, não vou entrar nesses deméritos agora, senão o vídeo vai ficar muito extenso e aí vai entrar muito na questão da fé também de cada um. Mas o fato aqui que eu preciso expressar com base bíblica é que o Espírito Santo vem para fazer é alinhar a nossa alma. Porque a nossa alma é a parte de Deus que habita em nós. Assim como o Espírito é de Deus e passa a habitar em nós, a nossa alma é o fragmento de Deus que no final das coisas ele vai recolher. Porque quando você vai lá e morre e tal, o seu cadáver é posto ali sobre um caixão e esse caixão sob a terra, a gente vê que o corpo físico acabou ali, o corpo físico se desfez, mas a nossa alma não. A nossa alma ela é preciosa, a nossa alma é o que vai dar continuidade à nossa existência. E aí Deus batalha, Deus quer, Ele insiste para que essa alma seja salva, porque se essa alma, que é algo precioso, é algo que foi criado por Ele, algo que pertence a Ele ali e é eterna, a alma é eterna, o corpo não é eterno. Aquela alma ali que é eterna, como você calcula o preço de algo que é eterno, né? Não tem como. Mas aquela alma ali que é eterna, no final das contas, ela vai para dois caminhos. Ou ela vai para o mar de fogo, para a lamentação e todo o sofrimento que a gente pode rotular como inferno, ou ela vai para a realidade de Deus. Ela vai para o reino de Deus, ela vai aguardar o julgamento que virá a toda criatura. Então Deus não quer perder algo tão precioso. Deus não fez uma alma com prazo de validade, porque tudo que tem um prazo de validade, o valor é estimável. Aí eu vou pegar ali algo num supermercado, tem um prazo de validade, mesmo que seja 1000 anos, tem um prazo de validade aquilo ali que eu estou adquirindo no supermercado. Então aquilo tem um valor estimável. Agora, se eu pego algo que não tem um prazo de validade, aquilo não tem um valor estimável. Aquilo vale mais do que o contexto no qual ele está inserido, ou seja, por isso que a gente ouve o termo e alguns difundem, uma vida vale mais que o mundo inteiro. Não, a alma vale mais que o mundo inteiro. A vida, ela tem um prazo determinado ali, um início, um meio, um fim. Mas a alma, ela não tem um fim. Ela pode ter um início, mas ela não tem um fim. Apesar de que alguns falam que a alma, por ter sido criada em Deus, ela já pertencia à eternidade de Deus. E o nosso corpo aqui é como se fosse uma carcaça na qual a alma é imposta ali, colocada para que a nossa vida aqui se dê. Enfim, e já tendo em vista isso,
tendo em vista toda essa argumentação aqui em cima, de que a alma, que é realmente a parte de Deus que habita em nós, que é a parte que realmente é preciosa, nós precisamos nos ater ao seguinte: no que isso vai somar a minha fé cristã? No que isso agora vai acrescentar na minha vida com Deus? Se eu quero sentir o cheiro de Deus, se eu quero tocar a Deus, se eu quero ver Deus, eu não vou conseguir isso numa prática de meditação, eu não vou conseguir isso estando isolado lá na geleira no Polo Norte ou no Polo Sul, enfim, estando completamente isolado, eu não vou conseguir isso estando, sei lá, vou fazer 7 dias aqui de oração direta, contínua aqui, porque meu intuito é ver Deus. Eu tenho que entender que eu vou sentir o cheiro de Deus, eu vou ver Deus, eu vou relacionar com Deus através das pessoas, porque Deus colocou um fragmento de si em cada pessoa. Se eu quero sentir o cheiro de Deus, eu tenho que olhar para a pessoa que está do meu lado e conseguir sentir o cheiro de Deus através da vida dela. Se eu quero ver a figura de Deus, eu tenho que olhar para aquela pessoa que está do meu lado ali, conseguir ali, tipo, nossa, ela está toda errada, ela está completamente ali deturpada, saiu completamente dos padrões até sociais, mas eu tenho que olhar para aquela pessoa e tenho que parar assim: peraí, onde Deus está ali? Onde Deus está escondido ali? Eu tenho que conseguir trazer o que Deus pôs nessa pessoa para fora. A alma de Deus habita naquilo ali. E se essa alma é tão preciosa a ponto de Deus dizer que a alma é mais preciosa do que todas as coisas que eu, como ser humano, posso conquistar, então eu tenho que conseguir trazer Deus à existência na vida dessa pessoa. Eu tenho que conseguir fazer com que esse fragmento de Deus que está ali cresça, se manifeste, se externalize, todos consigam ver ali. Porque, por exemplo, glória a Deus por isso, não é a minha religião que me faz diferente. A minha religião é um termo que me deram, a minha religião é um título, talvez, que colocaram sobre a minha vida, mas o que me faz diferente é ter esse conhecimento de Deus, saber que Jesus Cristo veio, morreu na cruz em favor também da minha vida. Eu não sou exclusivo, eu não sou mais especial do que ninguém, ou seja, ele não morreu só por mim, ele morreu também por mim. E reconhecer isso, entender isso é o que me torna especial, é o que me faz ser alguém que busca ser diferente. Não estou falando que eu sou diferente, estou falando que eu busco ser diferente. Eu erro igual qualquer um. Eu cometo erros hoje que talvez no início da minha caminhada eu não cometia, mas eu estou lutando, estou buscando, estou tentando me amoldar, me aperfeiçoar ali ao que Deus fala comigo, que é o que Ele busca, que é o que Ele quer que eu me torne. Enfim, então, se um dia alguém apostou na minha vida, se um dia alguém creu, alguém olhou para mim e falou assim: olha, tem algo ali na vida do Abraão que é de Deus. Eu vou em oração buscar, eu vou conversar mais com Abraão, eu vou dar mais instrução para Abraão, eu vou fazer com que esse algo de Deus na vida dele venha para fora. Entende? Teve alguém que um dia fez isso pela minha vida. Então nós também temos, à medida que a gente vai caminhando, à medida que a gente vai entendendo o reino de Deus, a gente tem que também ser essa pessoa que vai enxergar Deus nos outros e trazer esse Deus para fora e trazer à existência aquilo que já existe. Não é algo que não existe, mas algo que no reino de Deus já existe, algo que nos céus ele já foi liberado, porque tudo que vem à tona vem através de uma palavra. Deus disse que hajam tal coisa, que haja isso, que haja aquilo, e houveram essas coisas. Ou seja, aquilo já existia dentro de Deus. Quando Deus traz a palavra, ele faz aquela existência se tornar real. Então nós temos que ser essas pessoas que consigam enxergar Deus. Porque é maravilhoso você sentir o cheiro de Deus, você tem a experiência assim. Às vezes você está no seu quarto em oração, não estou falando que isso é errado. Você está no seu quarto ali em oração e aí você se sente completamente abraçado ali pelo Espírito Santo. Você chega no nível de oração ali onde você sente Deus ali de uma forma tão real no seu quarto que você consegue sentir o cheiro dele. Mas por que você às vezes estando sozinho no seu quarto consegue ter essa vivência? Porque ele está em você.
Não é pelo seu quarto, não é pela sua casa, não é pela construção física, não é nem pela sua aparência ou pela habilidade que você possua, mas é porque ele também está dentro de você e você, ali naquele momento de conexão através da oração, você conseguiu trazer esse Deus para fora. Então eu peço que, em nome de Jesus, nós consigamos ser essas pessoas que olham para as vidas alheias e consigam enxergar Deus, assim como um dia alguém enxergou Deus em nós, tá bom? Forte abraço, meus irmãos. Que a paz do Senhor sejam com todos vós, em nome de Jesus.